Senhor presidente, tentarei cumprir o tempo. Senhoras e senhores aqui presentes, abreviarei até minha saudação. Queria dizer que o dia 17 de abril de 1996 constitui uma data muito infeliz, muito trágica, dramática da vida brasileira, que em 17 de abril de 96 nós vivemos o massacre de Eldorado dos Carajás, no sul do Pará, quando 19 trabalhadores sem terra foram assassinados pela Polícia Militar do Pará. Não poderíamos imaginar que o 17 de abril no Brasil pudesse sofrer uma outra mácula tão profunda. Contudo, exatos 20 anos depois, o 17 de abril de 2016 também ficou para sempre maculado pela aprovação do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff pela Câmara dos Deputados, sem fundamento constitucional. E aí quem afirma não é o deputado Valdec Carneiro. Quem afirma são juristas de diferentes matizes, de diferentes estados brasileiros, de diferentes instituições brasileiras, como Fábio Conder Comparato, como Bandeira de Mello, como Dalmo Dallari, várias entidades do campo jurídico, como entidades que reúnem os defensores públicos da União, que reúnem os procuradores do Ministério Público Federal, que reúnem magistrados de diferentes vertentes da magistratura. Se pedalada fiscal for crime de responsabilidade, o que não consta na Constituição, teremos que cassar também o mandato do vice-presidente, chefe-mor da conspiração golpista, Michel Temer, pois ele mesmo editou decretos idênticos aos decretos que se tornaram objeto principal do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Teremos que caçar também governadores e prefeitos em todo o Brasil, tendo em vista que as pedaladas fiscais, que constituem ato absolutamente a ser reparado do ponto de vista contábil, não estão previstos dentre os itens fixados na Constituição como crime de responsabilidade. Assim, sem crime de responsabilidade objetivamente configurado, ou seja, sem lastro constitucional, o processo de impedimento não passa de uma farsa jurídica. Trata-se, portanto, de uma tentativa de golpe de Estado, pois agride a democracia, agride a Constituição, agride a soberania popular, que se manifesta principalmente através do sufrágio universal. Tentativa de golpe de Estado coordenada pelo chefe-mor da conspiração, como já disse, o vice-presidente Michel Temer, e executada, operada pelo chefe-mor operacional, o senhor Eduardo Cunha, ainda deputado federal por esse estado, que responde a vários processos no Supremo Tribunal Federal por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, e é um verdadeiro sarcasmo, um verdadeiro escárnio com a sociedade brasileira, que um cidadão com essa folha criminal possa coordenar ele mesmo o processo de impedimento de uma presidenta sobre quem não pesa nenhuma acusação formal, nenhuma. Ao contrário, Sérgio Moro, juiz que conduz a Operação Lava Jato, ele mesmo afirma, e afirmou no seu, aqui já disse, insuficiente pedido de desculpas ao STF sobre as suas extrapolações, que não havia encontrado nenhuma atitude, não havia detectado nenhuma atitude inapropriada por parte da presidenta da República. Temer, Cunha, setores do Poder Judiciário, setores do Ministério Público, setores da Polícia Federal, movimento esse propagado e coordenado também por grandes veículos da mídia monopolista. Golpe sim, golpe sim. O Brasil não vive o regime parlamentarista
onde, por exemplo, o parlamento pode aprovar, como Vossa Excelência sabe, um voto de censura, uma moção de censura, uma moção de desconfiança e, com isso, derrubar o governo. Nós não vivemos o parlamentarismo. Tampouco o regime presidencialista brasileiro, diferentes de outras sociedades democráticas que vivem o presidencialismo, o nosso não prevê o Instituto do Recall, que permite que a população volte às urnas em meados do mandato de um governante para decidir se ele continua ou se deve ser retirado, mesmo sem seu mandato ter sido concluído. O Brasil também não tem isso. Então, não estando vivendo o parlamentarismo, não tendo o nosso regime presidencialista, não comportando o nosso regime, o Instituto do Recall, e sem crime de responsabilidade configurado, nada mais pode traduzir o movimento em curso de um movimento golpista. Espetáculo circense nós assistimos no último dia 17. Na falta de fundamento constitucional, deputados e deputadas votaram pelas mais diferentes razões. Aliás, nunca vi, senhor presidente, nunca vi, numa sessão de trabalho, qualquer que seja, que se invocasse Deus tão em vão e tantas vezes. Pai, mãe, esposa, filho, sobrinho, cachorro, papagaio, menções a torturadores confessos, como representantes ilustres da sociedade brasileira. E o símbolo desse espetáculo circense foi esta deputada de Minas Gerais, radicada em Montes Claros, que dá o seu voto em homenagem ao seu marido, segundo ela, exemplo de homem probo, que no dia seguinte vai preso por estar envolvido em toda sorte de conluio no município de Montes Claros. Aliás, Darcy Ribeiro, que é oriundo de Montes Claros, deve ter se revirado na tumba diante desse espetáculo circense. Não estou aqui questionando, e aí concluo, as insuficiências, que não são poucas, do governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu mesmo sou um crítico de vários aspectos de seu governo, vários aspectos. Evidentemente é um governo politicamente muito frágil, tendo em vista a votação que teve na Câmara dos Deputados. Mas no ambiente democrático, só se tira um governo que não tenha cometido crime de responsabilidade, um governante que não tenha cometido crime de responsabilidade, só se tira esse governo pelo voto popular ao fim do seu mandato constitucional. Portanto, eu quero aqui dizer que agora a batalha se trava no Senado, mas, sobretudo, se trava nas ruas de todo o Brasil. Movimentos sociais de diferentes matizes e partidos políticos do campo democrático popular se unificaram na defesa do Estado democrático de direito. O movimento golpista será contido, a democracia prevalecerá, senhor presidente. Muito obrigado.